Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, o Nosso Legado, que conta a história do Grupo Águia Branca, que ao longo desses 77 anos vem inovando, vem evoluindo, vem crescendo pelo Brasil afora aí, em especial a história da divisão comércio, que a gente conta essa história através da história das pessoas. Hoje está conosco aqui o Cristiano Lennon, que vai estar conosco contando a história. O Cristiano é o nosso gerente comercial lá da Kyoto CIA, tá? E está conosco aí para contar um pouco da sua história, dividir as suas experiências e essa sua jornada aí. Tudo bom, Cristiano? Tudo bem. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aí toda a direção aí pela oportunidade de ter esse momento aqui. Estou muito feliz aí por participar. Legal, Cristiano. Bacana e bacana assim que a gente estava aqui conversando agorinha e você contando um pouco da sua aventura de estar na Kyoto Sea aí, liderando, uma operação importante para a gente, uma operação grande e tal. Conta um pouquinho, Cris, para a gente o que é a Kyoto Sea, tá? Dá essa dimensão para a gente aí, que tem muitas pessoas que não conhecem a Kyoto Sea. A gente aqui em Brasília, né? Antes do grupo até adquirir a operação de Brasília, a gente sempre falava o seguinte, que aqui é um shopping da cidade, né? As pessoas entram aqui às vezes e falam assim, cara, como assim existe uma operação tão grande, de tanto volume de cliente, de tanto volume de gente? Nós temos clientes aqui hoje que vêm para tomar cafezinho e bater papo, né? É um hobby deles. Então, a operação da loja é muito grande e muito gratificante. Muito alegre a loja, né? A loja é maravilhosa. É verdade. É uma coisa que impressiona. Você tocou num ponto que realmente impressiona, né? Eu falo que é o melhor tratamento para quem está com depressão, rapaz. Vai para Kyoto Sea, que é uma energia tão gostosa, é tanta gente, é tanta coisa que acontece nessa loja aí que a gente sai daí mais alegre do que entra, né? Com certeza. Os clientes às vezes chegam aqui com algum problema, a gente rapidinho trata e já vende o carro, que é mais importante. Cansei de fazer isso. Melhor que gastar dinheiro com remédio é comprar um carro aí. Vou comprar um carro, se divertir com a gente, né? Mas legal. Mas essa loja, né, Cristiano, é uma das maiores lojas do Brasil, né? São números realmente extraordinários dessa loja, né? Quantos vendedores você tem aí, Cristiano? Marcelo, hoje a gente está com 18 vendedores ativos, sendo 2 de férias. Então, a operação são, em média, 20 vendedores. Porém, na operação tem 1, 2 de férias, às vezes, e tal, mas são 20 consultores. É muito legal, né? É isso. Tá. Assim, e mais quantos agentes de F&A então, você tem aí para apoiar? São 2 agentes de F&A, mais o Mike, que é o nosso gestor de F&A aqui em Brasília, que dá um apoio muito forte. Temos ainda o pessoal do Banco Toyota, que dá também muito apoio, Gisele, um parceirona nossa aqui, que dá o suporte, e ainda uma funcionária dela também, que ajuda a gente aqui nessa operação. Fora as 2 meninas do seguro, que também faz o apoio na área de F&A, né? É uma Tem operação o pessoal muito... de acessório também, né? Tem o pessoal do acessório, que fica lá naquele mês, são 2 meninas de acessório, em média aí 700 mil de acessório mês, 600, 700 mil de acessório mês. É um furacão isso daqui. E entrega técnica também é uma coisa danada, né? Você entrega aí uns 4, 5 carros por dia, né? Nada. Tem dia, por exemplo, que a gente entrega 23 carros. Que isso, Em um Cristiano? único dia. 23 carros. A média aí é 12 para cima, 12, 13 para cima. Na média, sexta-feira, por exemplo, passada, a gente entregou 26 carros. Então, é uma operação bem grande, bem gigantesca. E graças a Deus, a equipe, a gente sincroniza muito bem, né? Claro que temos problemas, né? Temos problemas, né? Mas sincroniza muito bem e o cliente, graças a Deus, tem se mostrado satisfeito através das pesquisas, né? Exato. É isso que eu ia comentar, né? Quando a gente vê os resultados da Kyoto CIA, nas pesquisas e tal, como é que a gente está com a questão da avaliação de satisfação do cliente, a gente está sempre muito bem colocado, né? Os clientes são muito bem satisfeitos também aí com essa operação. Parabéns, Cristiano. Marcelo, não adianta nada você ser o maior e não ser o melhor. Nós precisamos buscar sempre ser os maiores
com a melhor qualidade. Esse aqui é o nosso dilema aqui, né? Eu e a diretoria. Eu vim com essa missão. Ah, legal. Muito bom. Tá alinhado, né, assim, atender bem o cliente, né? Você sabe que eu tive essa semana, né? Essa semana, eu e o Rigo tivemos numa montadora dessas aí, e aí conversando para lá e para cá e tal, e a gente discutindo como é que... Ele queria saber um pouco da gente, né, como é que a gente fazia e tal, porque assim, são muitas operações diferentes, muitos lugares diferentes que a gente vem trabalhando. E aí perguntando, né? Eu falei, olha, a primeira coisa que a gente tem é essa vocação de atender. Atender o cliente, dar atenção, ver o que ele precisa e tal. Né? E depois ajustar isso à necessidade de cada região, de cada loja. Né? Eu falei, é só isso. Não é muito diferente disso. Né? E eu não vou te negar, você tem que ter vocação sim, porque se você não tiver vocação, você não dá conta dos filtros que você tem que ter o tempo todo. Porque, querendo ou não, o cliente, às vezes, ele te exige tanto que se você não gostar do que faz, você não vai conseguir ter uma boa desenvoltura com o cliente, você não vai conseguir tratar um consultor de vendas bem numa situação que, às vezes, depende de um gestor e de algo mais pensante para poder resolver problema de fechamento, de entrega, uma série de coisas. Então, assim, eu estou no grupo, né, Toyota desde 2014, a gente vai falar disso, sim, mas, assim, eu sempre tive esse gás para tentar resolver problema, acalmar a situação e botar uma situação tranquila, independentemente de qual área comercial eu tiver. Mas é isso, né? A gente está falando de uma operação grande, uma operação que precisa de muita energia para tocar, então a gente tem que aprender a gostar. Né? Eu gosto, aprende a gostar. Porque senão te drena muito, né, Cristiano? Assim, é muita energia que você gasta naquilo ali, e comento isso com você, mas para as outras pessoas. Então aprenda a gostar, ou goste daquilo que você faz, porque a gente coloca tanta energia, que senão você vai sendo consumido no dia a dia ali, e vai chegar no final, às vezes não vale a pena. Não, com certeza. Eu fico pensando, se fosse só pelo dinheiro, as pessoas já não estariam aqui há muito tempo, muitas delas, né? Porque se você trabalhar só pelo dinheiro, você não vai ter êxito e sucesso em lugar nenhum, né? Então, gosto muito do que eu faço. A loja, eu fico brincando, né? A loja é minha cara. Eu estava na Épia e falava com o Charles. Ele falava assim, não, mas quem sabe um dia você volta, porque, como te falei, desde 2014 aqui, fui para lá em 2022 e tal, e aí ele falava, quem sabe um dia você volta? Chega, meu olho brilhava, porque realmente aqui o OTC é que mexe com o coração da gente, né? Um prazer estar aqui. É uma loja apaixonante, você tem toda a razão. É uma loja apaixonante pela essa energia, né? Por esse movimento que tem aí. Legal, parabéns. Ô, Cristiano, antes da gente passar para a próxima, qual que é o seu maior desafio enquanto líder de uma operação? No caso, uma operação grande, mas não importa. Mas o seu papel enquanto líder, qual que é o seu maior líder qual que é o seu maior desafio que você diria hoje? Marcelo, eu sou assim. Eu não vou falar de números aqui. Eu vou falar do que eu acho que as pessoas precisam ter para transformar energia em números, em satisfação, em entrega, em meta e uma série de coisas. Assim, a primeira coisa que eu estou aqui é para deixar as pessoas felizes no bem-estar onde elas estão. Eu faço uma reunião todo dia de manhã, né? Faço um alinhamento do dia. O dia que eu não consigo fazer a reunião por algum motivo, eu vejo que o dia não é como deveria ser. Então, o meu maior objetivo é deixar as pessoas satisfeitas, felizes de onde elas estão, elas ter prazer de sair da casa delas, deixar a família delas, deixar os filhos na escola, às vezes mãe numa situação complicada, trânsito, buzinada, ônibus, alguns vêm de ônibus, né, em pé às vezes, passa 2 horas em ônibus, porque o Brasil é grande, tem muito trânsito. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é deixar, o meu objetivo aqui dentro é fazer com as pessoas felizes. Não só os meus liderados, né, meu time, mas como também a quem eu respondo, né? A minha diretoria, a minha supervisão, né? Que hoje está na figura do Charles. Eu vejo que quando o Charles está bem, a loja vai bem, ele está bem, consequentemente, Charles junto, né? São duas pessoas que me orientam e me guiam muito bem.
Então, assim, o meu objetivo é esse. Com isso, eu tenho certeza que eu consigo qualquer outra coisa dentro da operação da loja. Uhum, uhum. Não, muito legal, Cristiano, muito legal. E a gente pode até falar assim, aproveitar essa sua fala e te perguntar assim, qual que é o seu legado, né, que você tem construído? O meu legado aqui dentro é fazer com que as pessoas entreguem o máximo delas diante da minha orientação, diante da minha percepção de melhoria para a vida delas, Uhum. diante das satisfação financeiras que elas vêm aqui, buscam e levam para casa. Então, isso para mim é extremamente motivante. Eu brinco assim, eu falo, se eu não conseguir botar, né, falando de dinheiro agora, por Uhum. 10 mil na sua conta, eu não estou fazendo um bom trabalho. Então, meu legado Aham. está perdido. Uhum. Entendeu? Eu preciso colocar esse dinheiro na sua Uhum. conta para. Que eu falo, eu brinco, né? A parte financeira é chão, onde você pisa. Não É. tem como discutir. A gente tem que ter resultados financeiros para levar para casa e satisfazer as necessidades de nós e nossa família. Então, meu objetivo, meu legado que eu busco sempre é fazer com que eles tenham satisfação aqui dentro em relação aos pontos que eles saem de casa para vir fazer, entendeu? Não, legal. Então, Muito bacana. E assim, você falou assim, as pessoas tendo uma boa base, elas vão alcançar um lugar maior, né? Vão para cima, vão. né? E Muito bom. toda hora os feedbacks, Marcelo, eu aprendi o seguinte: o feedback diário, feedback no cafezinho, o feedback no banheiro, às vezes você está ali lavando a mão, troca uma ideia e tal, ele vai sedimentando o que depois você vem e faz estrutura o time, entendeu? Uhum. Então eu sou muito de feedback o tempo inteiro. Eu chamo um aqui, tá o tempo todo, estou conversando com eles em todas as Uhum. áreas, tá? E divido muito. Eu tento dividir o tempo todo com eles, né? Quais são os nossos desafios e que precisamos disso para poder construir. E eu não falo porque eu estou aqui, eu falo, se você vir aqui perguntar, eu tenho certeza que a resposta vai ser essa, eu não tenho nem dúvida, entendeu? Então é muito legal isso de estar passando para eles esses feedbacks diários, essa construção junta, né? Eu estou há muito pouco tempo aqui, são 2 meses apenas fazendo esse trabalho aqui dentro do CIA, como te falei. Eu Uhum. fiz, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa história aí, mas eu penso que já tem uma mudança de alegria e de postura do time, entendeu? Uma Legal. mudança melhor. Não é que estava Uhum. ruim, mas eu penso que eu consegui já elevar alguma Uhum. coisa, porque o trabalho dos meninos também eram muito bons aqui dentro, devo reconhecer, os que Uhum. estavam anteriores, né? Os meninos são preparados também. Não, muito bacana, Cristiano. Top, top. Ó, Cristiano, você com essa energia toda, com essa alegria toda, conta um pouquinho pra gente da sua história, de onde que você nasceu, como é que você chegou até aqui, o que que você estudou. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Legal essa pergunta. Eu sou, assim, para quem me conhece um pouquinho, não tem como negar, né? Eu sou mineiro, né? Eu sou das Minas Gerais. Eu Uhum. sou de Araxá. Opa! Uhum. Eu sou de Araxá, Minas Gerais. Eu sou filho da Iva e do Baltazar, Aparecido de Resende. Eu sou o segundo filho, tanto é filho caçula. Uhum. Nasci em 1983 na cidade de Araxá. E vivi com meus pais, minha mãe dona de casa, meu pai mecânico. Ele tem a época ele tem uma boa experiência, uma vasta experiência na parte de retificar motores. Então, assim, Uhum. eu fui criado no meio do carro, no meio da graxa, no meio de uma série de coisas, apesar que meu pai falava assim, ó, eu não quero isso para você. Quero que você estude e que você vai além disso, Uhum. porque eu não sei se por vergonha da profissão, porque na época eu não achava que isso seria qualquer tipo de problema, eu tinha orgulho dele, né, pelo que ele se propunha para nós, e da minha mãe também, por cuidar tanto tempo da gente e tal. E aí vivemos em Araxá até eu completar 8 anos. Quando eu completei 8 anos, por uma desafinidade deles, né? Eles acabaram tomando a decisão de ir para cada um para um lado. E aí ficamos eu, minha mãe e minha irmã, né? Eu tenho uma irmã ela tem 47 anos e essa minha irmã, ela teve uma sorte de ser convidado por tios meus de vir morar em Brasília, porque eu Uhum. já tinha tios aqui que eram
trabalharam no tribunal, no Ministério do Trabalho, irmãos da minha mãe. Uhum. E aí, logo assim, ela veio, e aí ficou eu lá. Eu lembro que fiquei 3 dias chorando pela minha irmã, porque eram só nós três, né? Meu pai apoiava e tudo, mas eram nós três. E aí, logo, eu fui também convidado em 2001, né? Depois que eu fui para a praia com os tios meus em Espírito Santo, em Vitória. Eu tive aí em Vitória. E aí, de lá, eu já vim para Brasília, tentando conquistar alguma coisa aqui. Formado em 2003, né? Perdão, iniciei a faculdade em 2003, sou formado em Administração de Empresas pela Católica, né? Mais conhecido como PUC, né? Fiz faculdade em Brasília. Mas aí, quando eu cheguei aqui, assim, imagina, mineiro, com 19 anos de idade, né? Passei um tempo lá em Minas só com a minha mãe e tal. 19 anos de idade, eu demorei 8 meses para arrumar o primeiro emprego. É uma dificuldade muito simples, né? A pessoa muito simples, muito assim, com pouca instrução diante da humildade que a gente vivia lá em Minas e tal. E aí comecei a procurar emprego, né? E eu lembro que eu devo ter feito, sem brincadeira, Marcelo, eu devo ter feito umas 55 entrevistas. E ninguém me chamava. Foi o momento mais difícil profissional da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu já havia trabalhado como entregador de remédio em Minas, comecei até a aplicar injeção, até que teve uma fatalidade entre aspas, que eu só bati a moto, mas eu não me machuquei, não. Escoriações simples, né? E aí minha mãe falou, você não vai mais andar de moto, porque a mulher falou para mim assim, Cristiano, você vai entregar um remédio a 8 quilômetros de distância a pé, porque você bateu a moto. Dose. E eu fui e voltei. Meta de entregar. E não foi só uma vez. A minha mãe ficou com muita dó de mim por eu ter que andar tão a pé para entregar um remédio. Ela falou, não precisa disso. Mas eu quero, mãe. Eu bati a moto deles. Eu gostaria de, né? Mas resumo. E aí cheguei em Brasília. Aí cheguei aqui e fiz 56 entrevistas na média aí, não fui convidado em nenhuma, até que eu consegui um emprego numa loja de conveniência. Uma loja de conveniência de posto de gasolina. Eu tinha que estar lá 4 da manhã e sair às 10 da manhã. Então, assim, foi muito difícil para mim. Eu fiquei 2 meses e meio, onde fui jogar bola, machuquei o joelho, rompi o ligamento do lado esquerdo e não continuei trabalhando e perdi o emprego de novo. Eita. E aí, nesse intervalo, eu conheci uma menina que era amiga da minha irmã e trabalhava na Brasal Refrigerantes, aqui em Brasília, na Coca-Cola. E ela gostou de mim e tal, e falou, não, cara, por que você não vai num shopping? Shopping é legal, você é um cara bem apresentado, vai ao shopping, né? De repente você consegue. E aí eu fui ao shopping, eu não havia ido antes. E eu fui ao shopping, a primeira entrevista que eu fiz, eu fui contratado para ser um consultor de vendas das empresas Bad Boy. Software, né? Da meninada, mais jovem, óculos, biquíni, essas coisas. Bermuda, né? Essas coisas. Bermuda e tal, uma marca bem legal. Eu fiquei surpreendido que eu fui chamado, marca entendeu? bem descolada. Porque é uma marca software de altíssima qualidade e de preço agregado muito alto. E aí, nisso, eu fui fazendo esses treinamentos e tal, e com muita humildade eu falo aqui, eu fui o melhor vendedor do Brasil durante os 2 anos. Eu fiquei 2 meses aprendendo, e depois eu fui o melhor vendedor do Brasil durante 2 anos. Ganhei todos os prêmios, eu ganhava tudo dos fornecedores, então eu comecei a me vestir até diferente, porque eu não tinha dinheiro para nada e tal, e aí já comecei a ganhar dinheiro e foi muito legal. E aí, namorando essa menina, e ela falou, uma outra coisa que eu percebo, que você tem um perfil de influenciar pessoas, né? Por que você não tenta uma gerência? Aí eu falei, tá bom. E aí eu vi que num outro grupo, né, aqui de Brasília, Software também, chamava Sete Mares, e estava tendo uma entrevista para gestão. E eu, nesse intervalo, eu já tinha passado na faculdade de administração de empresa e fui fazer o curso. E aí, quando eu fui convidado, fui. Quando eu fui, o salário era muito menor do que o meu, mas eu fui chamado também. Ele gostou de mim, falou, então tá bom, então vem. E aí eu fui e tal, me dei super bem.
Mas eu ganhava muito menos. E aí eu havia comprado um carro financiado que eu ia para a faculdade de manhã à tarde. Meus horários eram das 11 da manhã até às 6 da tarde. Então eu estudava de manhã e estudava à noite. Uhum. E aí eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro, porque eu tinha que ir e voltar o tempo todo. E aí tinha uma descida aqui, que é a IPTG, não sei se você ouviu falar. Não. E eu tinha um Palio, eu desligava o carro na descida para o meu combustível dar. Porque eu comecei a ganhar menos, eu falei, mas é um desafio, eu preciso formar, e aí eu pagava um valor altíssimo da faculdade e tal. Bom, enfim, e aí foi isso. Melhorando um pouco, conquistei o meu espaço dentro da empresa, ele começava a confiar em mim, teve uma certa época que eu fiquei com 2 lojas e tal, de manhã numa, de tarde na outra e tal, e fui levando. Até que chegou um ponto que eu tive um amigo de academia, que eu sempre gostei muito de academia, de correr, sempre fui um cara ativo na parte de esporte, né? Nesses 2 esportes, academia e corrida. Bola, você percebeu que não dá para mim, né? Porque eu machuquei, Nem então moto. Ainda nem bem que você não moto. foi ser Nem campeonato moto. de motocross, não ia dar certo. Não ia dar certo. Enfim, e aí ele falou, não, eu conheço uma pessoa que tem uma concessionária e ele está precisando de consultor de vendas. E eu ganhava, para a minha época, não ganhava mal, mas obviamente você vai evoluindo, você quer ganhar mais. É. Aí quanto que é? Era 3 vezes o valor de um consultor de vendas que eu ganhava como gestor. E eu fui lá. E assim, engraçado, gente, toda entrevista que eu faço, que eu conversei, eu tive a oportunidade de conversar, porque antes eu não tinha nem oportunidade de conversar. Aí é difícil, né? Aí eles não me davam oportunidade. E aí foi onde eu tive a oportunidade, me tornei um consultor de vendas Nissan. E fui para a marca Nissan de Brasília, o Grupo Premier. E lá, no primeiro mês, eu vendi 8 carros. E de lá para frente, eu nunca fiquei em segundo lugar. Eu ganhei viagens para a Argentina como melhor vendedor de carro e tal. E de férias, eu fiquei em primeiro vários meses. Eu Que ficava de isso? férias em primeiro lugar. Eles brincavam comigo que eu era um monstro da Nissan. Eu vendia 50 carros, 45 carros. Por Era um mês? negócio por mês, descomunal. Era um negócio descomunal. E aí, enfim, chegou um ponto que eu desentendi um pouco com o dono por uma questão estratégica de que eu queria promover a loja para fora e ele não quis. E assim, não que eu tenha batido de frente, porque eu acho que até faz parte, às vezes, você dividir ideias e tudo. Claro. E eu descobri que não era para mim. Uhum. Eu descobri que lá não era o meu lugar. E nisso encontrei um ex-diretor daqui, num restaurante, e pedi oportunidade para vir para cá, para Kyoto. Uhum. E aí foi onde ele me disse que, pelo salário que eu ganhava na Nissan, novamente esbarrando no salário, ele não conseguia me pagar como gestor na Toyota. Eu falei, não, eu não estou procurando cargo, eu quero um emprego. Qual que você tem? Ele falou, não, eu tenho de consultor de vendas. Eu falei, então é esse. Posso sair amanhã? Pode. E eu tenho um defeito. Quando eu tomo uma decisão, eu não volto atrás. Botou É um defeito, uma tá? coisa na cabeça, né? É um defeito horroroso que por vários anos eu tento mudar, já melhorei. E eu vim. E acertei, né? Porque foi muito bom, tive uma desenvoltura não nos níveis de venda que eu tinha na Nissan, de É diferente. O volume, processo porque o Toyota é um processo Toyota diferente. é diferente, mas eu vendia na média de 25 carros acima aqui, 25, 30. Chegaram a fazer um desafio para mim para vender 50. Eu vendi 52 e faturei 41 aqui na Kyoto. Foi um negócio descomunal. Na época, o ex-diretor daqui me fez essa proposta, juntamente com o Charles. Foi uma resenha danada. Botaram até uma menina para me ajudar nos processos, que hoje em dia é nossa líder Kaizen. Prazer trabalhar com ela aqui. Então, enfim, e foi muito gratificante. Quando chegou em 2018, eu falei assim, eu preciso resolver uma coisa em Minas. E eu tinha feito uma cirurgia de hérnia e fui visitar meus avós. Quando eu lá cheguei, percebi que meus primos tinham uma pet shop aberta. E era muito legal. Eu adoro cachorro, né? Animal em geral, eu adoro. E aí voltei para a loja, depois da cirurgia. Em 7 dias,
eu estava com a loja aberta e já tinha pedido demissão da Kyoto. 7 Aham, dias. aham. Aí foi super legal. Em 4 meses eu aprendi. Gente, você já viu um cachorro em cima da mesa e você tendo que tosar um cachorro só com um vídeo? Eu tava, eu chorava de raiva de ver o cachorro e eu não Ah, consegui fazer do mesmo jeito. aham. Eu demorei das 8 da manhã às 11 da manhã, das 8 da manhã até a 1 hora da tarde, perdão. A mãe cliente chegou às 11, não estava pronto. Aí eu fui até a 1. Quando eu botei o cachorrinho no chão, ela ficou louca com o cachorro. Falou que era a tosa mais linda que ela tinha. E Hum, nisso me deu uma força que você não tem noção. Montei a aham. segunda loja, tosava 8 cachorros das 8 até o meio-dia. 8 cachorros Uhum. eu consegui tosar. Nossa Senhora. E aí, Ah, nessa situação aí, a minha esposa trabalhava na Honda. Eu sou uhum. casado, tenho 2 filhos, e minha esposa trabalhava na Honda. E ela pediu para sair da Honda e cuidar da pet shop. E nisso, o Charles me convidou novamente para voltar para cá, mas num cargo de gestão. Aham. E aí não teve jeito. Aí eu voltei para Kyoto, e aí estou aqui até hoje, conforme você sabe, vim para cá como supervisor do CIA, fiquei de Uhum. 2018 a 2022 como supervisor, foi onde teve a transição. Consequentemente, depois fui convidado para ir para a Épia, né, fazer um trabalho na Épia, passei 1 ano e meio lá na Épia, uma satisfação muito grande ter uma loja Uhum. só minha. Para mim, Aires e Charles acertaram muito nessa decisão que eles tomaram, porque como eu estava aqui na supervisão com outra pessoa, eles não Uhum. conseguiam enxergar meu trabalho, É, tem isso também. Uhum. né? Uhum. E de lá para cá, eu estou 2 meses aqui já no CIA, nesse desafio no shopping, né? E pronto aí para seguir, super feliz, né? Super satisfeito pelo desafio de ter a operação da loja, da maior loja do grupo na minha mão, Uhum. né? Uhum. Estou com uma supervisora, né, uma supervisora aqui que me apoia, mas teve uma situação pessoal, ela acabou tendo que se ausentar durante praticamente esse período todo aí, e ela Uhum. deve retornar há poucos dias. É, Mas estou aqui legal. pronto. Eu acho que eu É, consegui como a resumir. Me gente falou, desculpa, né? porque a gente fala tanto, eu peço até Ah, desculpa, mas não, não tem nada, rapaz. Assim, você tem uma história linda, linda, Cristiano, é, porque assim, de uma perseverança, né? De uma visão, porque é aquilo que você falou, né? Não é pelo dinheiro, né? não, não É, é. é claro que precisa do dinheiro e tal, lógico, lógico que precisa, senão não tem gasolina, e vai ter que desligar o carro para Eu descer vou o ter que morro. desligar o carro. Nossa, e o freio travava, você não tem Ah, noção. Eu tive que é, apertar o freio de mão para ir e o carro. Mas eu sempre dirigi bem, modesta parte, né? Nunca bati em lugar nenhum, então. mas com certeza essas coisas nos ensinam muito, né, Cristiano? Essas coisas nos ensinam É, muito, é muito foi uma legal. luta. É muito bacana. Mas assim, essa história assim, de muita perseverança, né, Cristiano? Assim, bem legal, Sim, assim, nos inspira muito, né? Eu acho que a gente vê pessoas de sucesso, como é que elas têm essa determinação, né? O que que elas querem, e tal, vão buscar, vai atrás, vai aprender a cortar, tosar o cachorro pelo vídeo, você acredita? né? Que legal. Nossa. E a sua esposa está lá ainda na loja do pet shop? Não. Aí o que que a gente fez, né? Depois de um tempo, eu saí e ela continuou. Logo após isso, ela teve. Nós tivemos um bebê. Uhum. E aí ficou impossível ela conciliar os dois. E É. sem uma pessoa, a gente não conseguiu achar uma pessoa responsável. E aí vendemos a pet shop. Na verdade, nesse intervalo, eu construí uma casa, eu comprei um lote, construí uma casa, que é a Uhum. nossa casa hoje. Então, assim, e aí construímos essa casa e aí acabamos vendendo as pet shops, né? A gente acabou vendendo, inclusive para terminar a parte de acabamento da casa, fazer É, é. piscina, Uhum. fazer as coisas que a gente achava importante fazer. E hoje Uhum. ela não está mais, ela está em casa estudando para a Polícia Civil. Opa. Ela decidiu que vai estudar até passar. E Ah, esse que é o legal. projeto, entendeu? Ah, e como ela decidiu, ela vai passar. Tem certeza É, disso? assim, pelo menos eu penso, do meu lado, quando eu decido, não tem jeito. E eu vendo isso para ela o tempo todo, né? Vai E buscar que ela. chega. E Bacana. assim, para complementar, né, eu tenho o Guilherme, que é um garoto lindo, de 13 anos, fez a semana passada. Uhum. E eu tenho o Antônio, que vai fazer 3 anos agora em dezembro. São duas figuras também que
eles fazem o brilho nos olhos da gente todo dia de manhã, né? A gente sai de casa para poder puxar. Eu acho que isso é comum em maioria das pessoas, mas é uma motivação, né? Eles são... Essa força, né, que o pai e a mãe têm é um negócio impressionante. Como que os filhos trazem isso pra gente, né? É impressionante. Que arranja motivação, é um amor assim que é difícil de explicar para quem não tem, né? É aquelas coisas assim que só dá para explicar, não dá para explicar, você tem que viver, né? Tem que Aí viver. você vai entender o que é, né? E são duas crianças de um amor assim carinhoso pra caramba comigo, sabe? Então isso aí é bom. Eu ia até falar para você, né, que no domingo, por exemplo, é um dia de descanso, mas você vem num nível de aceleração tão grande e sabe quem são os freios? São eles. Eles botam o freio em você o tempo todo. Porque senão você faz tudo de casa muito rápido, você come rápido, você faz tudo rápido. As crianças, tem hora que eu olho assim, não, mas eu tenho que ter um pouco mais não é paciência, mas calma, mais tranquilidade para executar as tarefas de casa, porque a parte comercial lá acelera muito a gente. Né? Isso é verdade. Eu me pego muito nisso também, né? Assim, tendo que me frear. Minhas crianças já cresceram, né? Meu filho mais novo tem 22 anos, né? Então já me freia de uma outra forma. Às vezes ele fala comigo e me chama a atenção, fala, pô, pai, é tal coisa e tal, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Então, assim, os filhos, né, ou as pessoas que nos amam, né, elas têm esse poder, né, de falar e a gente ouvir com mais atenção. Né? E no início, assim, quando eles nasceram, alguma coisa nesse sentido, você achava que eles estavam errados, né? Porque vem a maturidade, vem uma série de coisas. Você fala, não, mas peraí, papai tem que construir, papai tem que fazer isso rápido, porque isso, porque aquilo, e realmente não tá, né? A gente sabe que sem os intervalos, a gente não consegue render bem. Sem um fim de semana bom, sem um domingo gostoso. Na segunda-feira você está com uma energia topada para poder puxar e levantar todo mundo, né? Dá uma zerada, né, Cristiano? São coisas que dá uma zerada, assim. Você volta a outra pessoa, dá uma energizada, é muito legal, muito bacana. Mas que bacana, Cristiano, né? Muito, muito legal essa história aí. Eu fiquei aqui, você contando essa história, fiquei pensando assim, as pessoas que trabalham com você, como é que você fazia para energizá-las, desenvolver essas pessoas? Como é que você fazia? Porque assim, isso que é seu, que você alcançou essa gestão, essa gerência, essa posição, você com certeza você influencia as pessoas, né? Como sua amiga falou, você é capaz de influenciar as pessoas, e de fato você com essa energia. Como é que você faz isso para você desenvolver as pessoas? Céu, deixa eu te falar. É assim, ó. Eu chego na loja de manhã, por exemplo, e eu já vejo, às vezes, algumas carinhas entrando na sala, alguma coisa nesse sentido. E eu falo assim, ó, hoje a minha vontade é de amarrar um míssil no teto dessa Kyoto e explodir tudo aqui para cima de tanto vender. Vamos para cima. Desse jeito. Aí se eles não vão, eles pegam no tranco e vão. Você pode ter certeza disso. Vamos para cima. E nenhum cliente tem culpa de a gente estar às vezes com ressaca, com dor de cabeça, que brigou com a mulher e com nada disso. Nós estamos aqui para vender carro, nós estamos aqui para realizar sonhos. Lembrando, toda vez eu falo isso, aqui é mais um carro para nós, mas é o carro do cliente. Exato. Então a gente tem que puxar. E outra coisa que eu falei, eu vivo falando e falei hoje novamente na reunião matinal. Eu falo assim, ó, eu não sou um cara de tantos talentos. Talento, aquele cara que tem o talento natural, que você percebe, que articula bem, que às vezes até fala bem, mas eu duvido um cara que tem mais esforço que eu. Então, o esforço sempre vai vencer o talento. Isso aí, Marcelo, entra no sangue deles e, entendeu? E viram uma coisa que eu não sei nem explicar o nome que dá nisso, vamos junto. Engraçado que, claro que você pega algumas pessoas menos ou mais alegres, menos ou mais motivadas, que você tem mais dificuldade de entrar. E aí é a hora de você ter a habilidade da experiência, né? E descobrir o que é que cada um se motiva. Porque tratar as pessoas igual, Marcelo, não é... Tratar as pessoas igual é tratar diferente, porque elas são diferentes.
Então, como é que eu trato? O trato é base, eu falo lidar, né? Até eu estou usando a expressão errada. Lidar com pessoas diferentes é lidar diferente. Porque não tem, o que te motiva não é o que me motiva, entendeu? É. Entendeu? Às vezes você coloca um número no quadro, às vezes numa situação que um está melhor que o outro, motiva, mas o outro desmotiva. E aí você precisa ter a habilidade para falar, não, mas vamos lá. Esse número não te pertence, esse número é seu, e eu tô aqui. Eu sempre evidencio muito isso, Marcelo. Inclusive, eu mandei uma mensagem hoje no grupo, que a gente tem um desafio muito grande até dia 30, perdão. E vocês estão aí, mas mais do que isso, eu tô aqui e tô junto. E não é junto de qualquer jeito, não. É junto até o final. Vamos junto. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Rapaz. E, obviamente, alinhado com a estratégia, né, do Claro. pensamento e uma série de coisas, definição de modelo por cor, com margem, com trading, com uma série de coisas que a gente acaba tendo que ir fazer. Os KPIs Toyota, você conhece, sabe que não é fácil. Toyota acaba exigindo demais da gente, né, em alguns pontos. E acho que está indo bem. Pode melhorar muito, tem que melhorar muito, mas... Eu acho assim, né? Reconhecer assim, muita coisa que tá boa, né, Cristiano? Muita entrega. Tá junto, mas não é tá junto de qualquer jeito, né? Tá junto Não até é. o fim, mas tá junto com as pessoas que merecem estar também. Né? A gente tem que querer, mas a outra pessoa também tem que querer. Não adianta só a gente querer. A gente não pode querer pelo outro. Né? Eu acho que o convite está aí, o mercado está aí, né? As coisas estão acontecendo e não adianta ficar de mimimi, de desculpa, né? Eu acho que tem muita oportunidade aí. As pessoas Viver têm o que... mesmo sonho. Eu não sei se você consegue entender dessa forma. O meu sonho é fazer com que eles vivam o que eu me proponho a fazer. Eu sou o líder deles. Quando você tem uma liderança, você tem duas formas de como liderado, né? Como liderado, você fazer procurando motivo para fazer e você só fazer porque estão te chamando para fazer. Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? E fecha os olhos e vem. É por mim, é pelo meu objetivo que nós estamos aqui e nós vamos conseguir fazer, entendeu? Alinhado, obviamente, com a estratégia do grupo, Claro. que é muito bem clara, né? A gente não tem estratégias diferentes, obscuras e nada disso. É muito bem claro para todo mundo quais são nossos objetivos aqui, quais são as nossas metas aqui, quais são a gente tem que gerar lucro para a empresa, gerar lucro, satisfação e gente feliz. Eu acho que é isso que está no meu DNA. Né? Você faz um trabalho, você fala uma coisa muito legal, né? Você engaja as pessoas nos objetivos, né? Sabe? Assim, e para mim é o tripé, né? Você engaja, né? Você reconhece, né? E aí você treina a pessoa. Porque tem gente que fala assim, não, vou treinar primeiro, né? Não, rapaz, primeiro engaja a pessoa, faz ela sonhar o mesmo sonho que você sonha. Né? Mostra para ela o porquê que ela está ali, para que ela está fazendo aquilo, né? Isso faz muita diferença. Cristiano, bem legal, bem legal. Cristiano, uma outra pergunta, assim, para o Grupo Águia Branca a gente é muito inovador, a gente gosta de estar sempre fazendo alguma coisa melhor, igual você falou, tem muita coisa para melhorar, é verdade, né? Porque isso é uma jornada constante, isso não tem fim, né? Isso não tem linha de chegada, né? Mas como é que você faz isso aí no dia a dia, Cristiano? Como é que você estimula as pessoas para estar melhorando sempre? Marcelo, a primeira coisa para mim na inovação, eu acho que na verdade não é nem a primeira coisa, eu acho que é uma das bases, né? É você saber ouvir. Né? Porque tem pessoas... O que é inovação? Para mim, a inovação é alinhado com o que o mercado está falando, a tendência está indo para em que lugar, em que forma, e baseado nisso, o que eu tenho para fazer no ambiente onde eu estou. E aí é base disso para você construir ideias. Ideias de desenvolvimento, de como fazer melhor aquilo que você já faz, ou trazer algo novo, de fato, quantas coisas aconteceram através de 3, 4 ideias de pessoas numa sala, às vezes até num barzinho, conversando, gerou uma ideia, e essa ideia, ela gerou milhões de reais, satisfação da empresa, prêmios de inovação, enfim. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter para inovar é isso. E eu trago sempre aqui uma forma de inovar para a satisfação do cliente e a obtenção de lucro da empresa. Né?
Na Épia, na loja da Épia, é uma loja que, em tese, você fica mais, vamos pensar assim, os holofotes não é tão grande para a loja, né? Uhum. Eu falo assim, não é que não é. Eu falo em relação à visibilidade, pelo volume e uma série de coisas. Então, lá eu desenvolvi com um time a melhor maneira, por exemplo, de entregar o carro, a melhor maneira de vender o acessório, a melhor maneira de tudo. E eu estou trazendo isso para cá Legal. devagarzinho, nesses 2 meses e tal. Uhum. E você sabe que inovação gera resistência. Você sabe, eu Sempre. acho que é Uhum. um dos maiores, eu acho que É. a gente tenta botar teto, né, Uhum. na inovação de alguns pontos. E eu acho que a base de uma inovação também é leitura. Quando Uhum. você lê, você vê o que a pessoa fala, né? E, eu vi uma frase hoje no caminho de casa que eu achei super interessante, que a leitura, o livro é o castelo, e você ler é você morar no castelo. Estava escrito numa escola particular, uma escola pública, né? Uhum. O livro é um castelo, e você ler o livro é você entrar no castelo, vivenciar o castelo. Isso que pelo menos saiu, né? E exatamente isso, você saber o que o outro tem de melhor, que ninguém vai Uhum. escrever algo que não é talvez desinteressante para ele. E você ter a Uhum. diversidade de informação e uma série de coisas, Uhum. eu acho que estimula muito ideias novas, situações novas. E às vezes pode ser impressionante, pode ser de alguém mais simples, muito mais simples que você, e tem uma ideia que você está tentando e não está conseguindo. Uhum. É um Uhum. exercício, Marcelo. A inovação é exercício o tempo todo. Não, E, com e certeza. E assim, e acho legal essa fala sua, né? Melhorei um processo para vender mais acessório e tal, a entrega técnica que seja, porque as pessoas ficam muito focadas achando que inovação é só fazer um aplicativo, fazer um programa, e não é. não, Não é. Às vezes é se você observar uma coisa que faz lá, como é que eu posso fazer aqui? Às vezes você está numa fila do McDonald's que seja, observando a forma do rapaz trabalhar, te entregar lá, você fala, poxa, eu posso levar isso lá, você falou de acessório, né? De repente eu ponho esse processo aqui para fazer o processo de acessório mais rápido. Essas conexões, né? Você ler um livro, entrar naquele castelo, né? E achar é ali dentro um diferente. jeito de fazer alguma coisa que existe aqui fora, né? Muito legal, Cristiano. Que bacana, É diferente. bacana. Cristiano, queria te pedir uma dica assim, se você, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão conosco, quem está chegando agora na empresa, qual o conselho que você daria a elas? Primeiramente, daria o seguinte, que na minha gestão, eu conheço um pouco mais o grupo, né? Uhum. Mas às vezes a pessoa está entrando, talvez ela não tenha noção da dimensão do mundo que ela está entrando. Uhum. Nós, como empresa, somos extremamente competentes e abertos a novas pessoas, a oportunidade de novas pessoas, de treinar pessoas no sentido da evolução propriamente dita dela. Então, assim, eu queria que apostasse. Aposte na empresa, aposte no Grupo Águia Branca. Assim, o grupo é muito sólido, a gente Uhum. percebe isso em alguns detalhes pequenos, em reuniões, e uma série de coisas que a gente faz, a gente percebe o DNA de eficiência, de produtividade que tem. Eu não Uhum. sou a mesma pessoa de quando eu entrei aqui, não Legal. sou. Eu acho Uhum. que reconheço talvez uma evolução muito grande em mim, e eu queria que as pessoas apostassem no grupo e entregassem o que elas têm de melhor, e mais do que isso, Marcelo, entregar a sua sensibilidade de aprender, Uhum. a sua humildade para poder aprender a escutar, aprender a vivenciar o DNA da empresa. Eu falo com o maior orgulho desse mundo de estar aqui e ter a função que eu tenho. É muito gratificante, e você que está entrando, você pode entrar, você pode conquistar também. Uhum. Aposte, siga os caminhos, né? O grupo, ele deixa vários biscoitinhos no caminho até você chegar. Se você Uhum. saber identificar onde estão os biscoitinhos, você vai chegar no pote de ouro. Então, dê essa oportunidade. Legal, Cristiano, legal. Bela dica, bela dica. Adorei né, o caminho, a pista aí, né? É, Maravilhoso.
Aham. Muito bom, muito bom. Obrigado. Cristiano, assim, queria te agradecer muito assim, esse tempo, você poder compartilhar com a gente esse bate-papo, essa sua experiência, essa sua energia fantástica aí que nos motiva tanto, assim, que nos dá um entusiasmo. Né? Você é uma pessoa que Que bom. realmente influencia e entusiasma as pessoas. Eu queria te pedir também mais uma dica de um filme, de um livro, um conselho. O que você poderia contar para a gente? Sim. Eu, eu tenho uma dica muito valiosa, mas eu penso que, como é um livro muito simples, muito comum, né? Eu trabalho com a liderança servidora. Uhum. A liderança servidora é aquela liderança onde você serve as pessoas, naturalmente elas se cobram em te entregar. Porque não tem como você servir pessoas do bem e receber coisas ruins dessas pessoas. Não é impossível isso. Então, O Monge Executivo é Uhum. um livro que eu já li umas 5 vezes, né? E onde o, o empresário de renome vai para O um Mosteiro? local e vai tentar aprender, porque a forma que ele está lidando não é a mais correta, e ele não aprende isso, ele aprende a viver, né? E eu acho que é mais ou menos isso o jeito que eu sou. Eu acho que todos que vão escutar esse podcast aqui, eles vão saber que exatamente é o que eu vivo. Então, assim, não é um livro que eu estou falando aleatoriamente aqui. Eu vivo o tempo todo isso, né? Servir as pessoas de maneira com humildade, com respeito, com carinho, sorrindo, né? De vez em quando tem os momentos de estresse, tem, acho que todos nós vamos ter, mas em Como seres geral vivos, né? Uhum. eles sabem muito bem disso, que esse é a minha melhor dica que eu poderia dar a quem, não sei quem leu, né? Mas Uhum. se alguém aí Eu, não tiver lido ainda, eu vale a já pena. li, eu já li. Então você sabe o que eu estou Eu- falando. essa questão de servir, né? Como que você servindo, você lidera, como que você... É, E até para desenvolver um pouco mais a humildade, né? Assim, a gente tem que reconhecer o quanto que a gente tem que aprender, né? E para a gente aprender, é, tem que servir. Tá o tem que ser. exemplo aí do nosso maior líder que a gente tem notícia. Há 2000 anos, Jesus passa aqui servindo e deixa uma história, um legado, uma coisa que até hoje está aí influenciando a humanidade, influenciando o mundo, virou, né? É a nossa referência de líder aí, né? É. Tá. É a base, né? Sem isso, ó, eu tenho certeza que se eu não tivesse essa base, e eu reconheço muito que eu tenho, essa humildade que eu tenho, essa simplicidade que eu tenho, eu não estaria onde eu estou, Hum. entendeu? Eu acho que isso eu não estaria chegado. Não falo só de empresa, não. Eu falo da vida, sabe? Aham. A gente tem que ter humildade, respeito, onde a gente chega e onde a gente sai. Sempre É. tem. Eu acho que isso aí é tudo. Então, minha dica é essa: compre um livro e quem não tem, vale a pena. É muito bom. Legal, Cristiano. Legal. Obrigado, obrigado mais uma vez. Vou deixar você fazer as considerações finais aí para a gente concluir. É muito gostoso estar aqui. Eu não imaginava que seria, primeiramente, que você seria tão agradável assim, porque Ah, às vezes a obrigado. gente vê. Obrigado pela sua paciência, o seu tempo aí comigo. Achei muito legal. Obrigado ao grupo pela oportunidade. Estou muito feliz de ter feito. Espero ter estar atendendo e atendido a expectativa de vocês. Um beijo no coração de todos aí que estão vendo e fiquem com Deus. Amém. Obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado pelo seu tempo. Foi um grande prazer estar aqui com você, tá? E assim, sai mais motivado, tá? Você realmente empurra as pessoas. Cristiano, muito obrigado, até a próxima. É isso, pessoal. Tá? Estamos aqui concluindo o nosso legado dessa semana. Agradeço a vocês a audiência, estar nos acompanhando aí. Semana que vem tem mais. Até mais. Vamos juntos aí.